Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Existem 4 auto-enganos comuns para os seres humanos. O primeiro é que, no geral, o ser humano ele se acha bom. Isso é um auto-engano. Também, no geral, o ser humano se acha capaz de fazer o suficiente para ser aprovado por Deus ao longo da sua vida. Isso também é um auto-engano. Também é um auto-engano a atitude do ser humano que dispensa a Bíblia como palavra de Deus, como o guia para a sua caminhada espiritual, para mostrar a sua realidade e as suas necessidades espirituais. A maioria dos seres humanos dispensam a Bíblia como palavra de Deus e como guia. Isso é um auto-engano. E é um auto-engano também as pessoas que negam terem que dar contas a Deus de sua vida, dos seus atos, de como vivem, do que fazem, do que pensam, do que escolhem. Tem muitas pessoas que negam que terão que dar contas a Deus disso. Esse texto que nós lemos, ele traz o desfecho da argumentação do apóstolo Paulo sobre a necessidade do Evangelho. A gente começou a ver isso lá no capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Eu vou ler de novo para os irmãos. O apóstolo Paulo disse ali assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho. E aí, a partir do versículo 18, ele vai começar a mostrar por que o ser humano necessita do Evangelho. Por que o ser humano precisa dessa salvação? E ele então foi aí ao longo do capítulo 1, capítulo de número 2, início do capítulo 3, argumentando para mostrar que sim, o ser humano ele está sob o juízo de Deus, ele está sob o pecado, o ser humano não é justo por si, o ser humano sufoca a verdade de Deus, o ser humano não cumpre a lei de Deus, não cumpre a exigência do padrão moral de Deus, de modo que o ser humano precisa de algo fora de si, que seja externo a si, para que seja apresentado a Deus de uma maneira justa, porque nós não temos justiça própria em nós mesmos. E nesse texto, então, ele está fechando esse argumento para falar, então, dessa necessidade do Evangelho. E aqui, então, nesses 2 versículos, nós vamos encontrar o apóstolo demonstrando aquilo para a qual a Bíblia nos aponta, que foi o final da argumentação dele nos versículos anteriores. Em qual condição, então, a Bíblia nos coloca? Qual condição ela coloca o ser humano? Em qual situação estamos diante de Deus? É isso que nós vamos encontrar aqui nesses versículos, e a conclusão, então, é: nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos daquilo que Deus fez por nós, porque nós não temos em nós mesmos aquilo que é necessário para agradar a Deus, para receber a aprovação de Deus. E então ele vai entrar no restante aí do capítulo 3, apresentando então Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo e a justiça que Deus providenciou para nós em Cristo Jesus. Não é isso que o apóstolo está argumentando aqui. Mas deixe-me então observar com os irmãos algumas questões importantes nesse texto, nesse versículo 19 e 20. A primeira coisa que eu quero que você observe aqui é a linguagem judiciária que nós temos aqui. A linguagem própria de tribunal. Paulo vai usar aí nos versículos 19 e 20 os termos lei, culpa, justificado, que vem de justificação, e ele vai falar também de perante ele e diante dele. Vamos pensar então nesses termos aqui. O que isso significa? A ideia de perante aqui, e o texto traz aí no versículo de número 19, diz assim: todo mundo seja culpável perante Deus.
A ideia aqui do perante e do diante, no versículo de número 20, é aquela ideia de que todos nós seremos apresentados perante o Senhor. Nós estaremos diante dele para a prestação de contas. Um dia a nossa vida se encerra e nós estaremos num tribunal. Esta é a realidade. Nós sofreremos uma avaliação e um juízo do nosso viver perante aquele que é nosso Criador. Nossas condutas, nossas ações, nossas escolhas, nossos pensamentos, até os mais secretos. No capítulo 2, versículo 16, ele diz que Jesus irá julgar o segredo dos homens. Então, nossos pensamentos, até os mais secretos, passarão por um escrutínio de Deus. Deus avaliará, nós estaremos perante Ele como juiz, nós estaremos diante dele. Essa é a realidade que essa linguagem traz para nós. Ele também usa aí o termo lei, e o termo lei aqui eu quero que você observe que tem a ver com a Bíblia do Antigo Testamento especialmente, e não apenas aos mandamentos de Moisés. Quando ele diz aqui no texto, ora sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, ele está aqui se referindo à lei como Bíblia, como o Antigo Testamento. Por que que nós entendemos assim? Porque se você observar aqui, ele vai falar, né, no contexto aqui, de outros textos além da legislação de Moisés. Versículo 10 do capítulo 3, ele diz como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nós estudamos isso semana passada, e é uma série de coletâneas, especialmente aqui de trechos do Salmo e trechos do profeta Isaías. Então agora que ele não está pensando exclusivamente nos mandamentos, naquela legislação que Deus passou a Israel através de Moisés, mas ele está pensando aqui na lei como a palavra dele dada através dos profetas, como um todo. Então ele está pensando aqui na Bíblia como um todo. Então esse texto está nos falando que a lei aqui se refere ao padrão moral que a Escritura traz, revela e exige de nós. Isso implica responsabilidade. O que a Bíblia coloca para o ser humano significa, sendo lei, significa que existe uma responsabilidade, um dever diante de Deus. Nós temos que viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz, de acordo com aquilo que a Bíblia revela. É uma lei para nós, uma norma para nós. Ele fala aqui do termo culpa também. E esse termo fala da condição de réus encontrados em falta. O versículo de número 19 diz assim: e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, existe uma realidade então em que diante desse tribunal, quando nós seremos apresentados para o escrutínio do Senhor, nós seremos encontrados em falta. Nós seremos responsabilizados plenamente pelo mal, pelo pecado que cometemos, por violar a lei de Deus, por transgredir a lei de Deus, e seremos encontrados culpados, para que todo mundo seja culpável perante Deus. Ele usa aí também o termo justificado, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Esse termo nos fala agora da sentença do juiz declarando a justiça em um réu. Essa aqui é a ideia de justificado, é quando um juiz com a sua autoridade declara, sentencia, olha, esse réu aqui, ele está justificado, eu o encontro em justiça, sem culpa. Então, toda essa linguagem que nós temos aqui é uma linguagem judiciária, irmãos, e ela aponta para aquilo que a Bíblia revela sobre o ser humano, sua obrigação, o seu dever moral de viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, que é a vontade de Deus, a fim de que no último dia nós possamos ser avaliados e julgados não por aquilo que nós pensemos, mas por aquela que é a vontade reta e santa do Senhor. É isso que vai acontecer. Deus criou o ser humano
moral, ele estipulou então condições para que o ser humano viva, condições morais, coisas que são retas, que são justas, que são aprovadas diante de Deus, e um dia ele julgará a todos nós. Nós somos responsáveis por cada ato nosso e seremos responsabilizados por nossa vida em um tribunal. É isso que vai acontecer. Prestaremos conta. Então, esses termos lembram para nós essa realidade, que é a realidade que está no contexto aí dos capítulos 1 e 2. Deixe-me ler para vocês o capítulo 1 e 2, aqui alguns versículos. Eu quero que vocês vejam que essa linguagem judiciária, ela já havia sendo usada no ensino do apóstolo Paulo de forma assim, bastante abundante. Essa é a realidade do ser humano. Criados à imagem de Deus, responsáveis moralmente, prestaremos conta a Ele um dia. Essa é a realidade. Estaremos diante de um tribunal. Por exemplo, versículo 1 e 32, ele diz assim, ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Sentença é aquela palavra do juiz a respeito da condição de um réu. Conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha o versículo de número 3 do capítulo 2. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Aqui falando para o judeu, ele diz, olha, você acha que você não vai estar lá no tribunal também, não? Ou você acha que lá no tribunal de Deus você vai ficar muito bem, você vai estar livre do juízo dele? De jeito nenhum. Olha o versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um. Haverá um dia onde será revelado o justo juízo de Deus. E o que vai acontecer? Deus vai retribuir a cada um. Então a linguagem aqui aponta claramente para essa verdade de que nós um dia estaremos diante do Senhor. Olha aí para a gente concluir, o versículo 12 do capítulo 2, ele diz assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. É esse o nosso fim. Nós seremos julgados por Deus, todos. Os que pecaram sem lei, os que pecaram com lei, mas todos estarão diante do juiz. Seremos julgados. Versículo de número 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Aqueles que apenas ouvem a lei, mas não vivem de acordo com a lei, Deus não vai declarar essa pessoa justa, justificada diante dele. Não vai, não. Então essa é aqui a realidade por trás de todos esses versículos, a partir do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Olha o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Vai ter um dia quando Deus vai julgar os homens. E olha o versículo 23 do capítulo 2. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Deus vai julgar a partir da sua lei. Haverá um critério. E será a sua lei, a sua palavra. Então, o que esse texto, com essa linguagem judicial, de tribunal, ensina para nós, revela para nós, irmãos, é que em um futuro não muito distante, eu quero que você entenda isso, em um futuro não muito distante, ao fim da sua vida nesse mundo, seja pela morte, seja pelo retorno de Cristo, você prestará contas de si, diante do juiz de toda a terra. Diante do seu Criador. Essa é a realidade. Você precisa se preparar para isso. Na sequência, então, aqui, versículo 19 e 20, eu quero destacar aqui 3 declarações, então, do apóstolo aqui nesse contexto sobre a Bíblia. Versículo de número 19, ele diz, ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Eu disse para os irmãos aqui que lei se refere não apenas aos mandamentos de Moisés, não à parte de legislação do Antigo Testamento,
Mas a Bíblia, como a gente viu nos versículos anteriores aí, capítulo 3 e 10, ele cita os Salmos, ele cita Isaías. E o que ele então nos fala aqui a respeito da Bíblia? Ele diz que a lei fala, e ao falar nos silencia e nos culpa. O que ele está ensinando é que a Bíblia fala, a Bíblia nos coloca calados e a Bíblia nos culpa. A Bíblia fala a todos, o texto diz aí, assim, ora sabemos que tudo que a lei diz, aí o texto termina dizendo assim, todo mundo seja culpável perante Deus. Observe, ele não está pensando aqui apenas no povo de Israel. Israel recebeu a Bíblia, a revelação, os profetas. Paulo já disse que isso é, né, a principal vantagem do judeu. Nós vimos isso aqui nos textos anteriores. Eles receberam, era só para eles. Não. Eles receberam, e você entende isso claramente quando você lê o Antigo Testamento, a ideia é que Israel fosse luz para as nações. Deus escolheu eles, levantou profeta entre eles, falava a eles, e eles deviam transmitir isso aos outros povos. A Bíblia era para todos. Então aqui Paulo está trazendo esse conceito, tudo que a lei diz, e todo mundo seja culpável diante de Deus, ou seja, não apenas os judeus, mas para todos, é uma revelação de Deus para todos os homens, de modo que ela deve ser conhecida na sua inteireza por todos os homens. Seu padrão moral, seus mandamentos explícitos, sua orientação, seu chamado, sua convocação ao arrependimento, o seu aviso, seus alertas, a sua sabedoria, isso é útil e necessário a todos os homens. A Bíblia fala a todos os homens. Tanto que hoje a pregação do Evangelho percorre o mundo inteiro, e percorre o mundo inteiro levando não apenas trechos do Novo Testamento, mas levando a Bíblia toda. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e é conduzido a Cristo é profundamente edificado por seu contato com a Escritura como um todo. Porque tudo que a lei de Deus diz, ela diz não somente aos judeus, mas ela diz a todos. E o que ela diz coloca todos em igual condição, todos culpados diante de Deus. Então aqui nós temos também Paulo revelando a nossa situação, de acordo com a Bíblia. Nós somos indignos. O texto diz assim, para que se cale toda a boca. O que isso quer dizer? O que ele está dizendo é que quando a Bíblia fala conosco, ela nos coloca numa situação sem nenhuma defesa. Para que se cale toda a boca. Não existe a que apelar. A Bíblia demonstra o pecado do ser humano, a falha do ser humano, a falta do ser humano, a indignidade do ser humano. Não tem o que dizer. Para que se cale toda a boca. A Bíblia mostra a nossa ausência de dignidade. Somos sem justiça. O que seria justiça? Nós deveríamos cumprir toda a lei de Deus. E nós olhamos então para a Bíblia para aprender o que é a lei de Deus, nós olhamos para nós próprios e vemos assim, eu sou falho em tudo isso, eu sou sem justiça em tudo isso, não tenho o que argumentar, não tenho o que responder, eu não tenho como me defender. E lembra que a linguagem judicial fala do tribunal, versículo 16 do capítulo 2, no dia em que Jesus Cristo julgar, haverá um dia em que seremos julgados, e o que Paulo e o que a Escritura está aqui nos dizendo é que o ensino de Deus pela sua palavra nos leva a uma condição onde nós não teremos como responder. Sabe, o dia que o ser humano estiver diante do juízo de Deus, ele não vai ter nada para apresentar. Ele vai ficar caladinho, ele vai ficar em silêncio. Será um dia onde não haverá mais arrogâncias. Sabe, essas pessoas que falam assim, não, se eu tiver que comparecer diante de Deus, eu dou um jeito. Eu falo, eu explico, eu resolvo, eu enrolo. Alguns têm até assim uma palavra ousada e blasfema, assim, uma ideia de malandragem, eu vou dar um jeitinho. Não. Para que se cale toda a boca.
pessoas ficarão sem nenhum argumento. O que a Bíblia mostra é a nossa total ausência de justiça. Somos indignos. Então não há essa alta ilusão de que algumas pessoas carregam. Não, mas olha, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa justa. Eu não sou de todo ruim. Eu tenho umas boas atitudes. Eu tenho uma certa corretude na minha vida, uma certa retidão na minha vida. Não. A Bíblia vai mostrar para a gente expor o nosso pecado, a nossa falta. E vai nos deixar em silêncio. É isso que a Bíblia faz. E não somente isso, mas ela mostra que somos culpados. Não apenas indignos, mas culpados. Ele termina o versículo 19 dizendo: e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, todo ser humano, à medida em que tem contato com a Escritura e olha para a Bíblia como um espelho daquilo que ele deveria ser e ver ali no seu reflexo ali toda a sua sujeira, sua ausência de justiça, sua imundícia, nós somos encontrados em falta, merecedores do juízo de Deus, merecedores da ira eterna de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. É isso que acontece. A Bíblia nos confronta e mostra que somos culpados, que estamos em falta. Um salmo na Bíblia, 130, que o salmista já disse bem assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? É uma pergunta retórica, onde esse homem já está dizendo assim: Senhor, quando eu olho para aquilo que eu sou, diante daquilo que eu deveria ser, eu me encontro em falta, e não somente eu, mas todos. Quem subsistirá? Se Deus for olhar para as iniquidades, ninguém sobra, todos estão culpados diante de Deus. É o que o apóstolo está aqui dizendo. Ninguém escapa. E é por isso que ele veio argumentando, então, versículo 18 do capítulo 1, a ira de Deus revela do céu. Versículo 32, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Somos passíveis de morte, somos culpados. Versículo 1 do capítulo 3, portanto és indesculpável, ó homem, falando aqui dos judeus especificamente. Versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Somos culpados, o juízo de Deus é contra quem pratica os pecados, transgride a lei, viola os padrões morais de Deus. Essa é a realidade do ser humano. Versículo 3 do capítulo 2, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você é culpado, a Bíblia mostra isso. Você acha em algum momento, em sã consciência, você acha que diante do tribunal de Deus, você vai escapar? Você vai chegar lá culpado. Essa é a sua condição. Versículo 5 do capítulo 2 ainda, ele diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas ira contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Você é culpado. E sabe, mais do que isso, pior que isso, você está acumulando culpa. De modo que você está acumulando ira para o dia da ira. Dia que chegar o seu juízo, você não vai prestar conta de uma coisa ou outra, não. Você tem uma série de injustiças, uma série de culpa. Você tem um viver dedicado ao pecado e não a Deus. E você vai ter que prestar contas disso. E será culpado. Então é isso que Paulo está aqui dizendo. A lei fala a todos, a Bíblia fala a todos, e ela silencia todos e demonstra a culpa de todos. É isso. E é isso que Paulo tentou fazer nesses versículos do capítulo 18 até agora o capítulo 3. Ele está resumindo aqui nos seus argumentos aquilo que é o ensino da Escritura. Mas olha também o versículo de número 20 do capítulo 3. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, visto que ninguém vai ser salvo por praticar a lei.
Essa é a realidade. Ninguém pode, através da prática, daquilo que a Bíblia revela, daquilo que a Bíblia aponta como a verdade de Deus, o padrão que é aceitável por Deus, o padrão moral, ninguém é capaz de viver aquilo perfeitamente, de modo a ser justo de fato, a ter justiça real. Ninguém é capaz. Por isso que todos são culpados. E ele vai dizer então que a lei, então, aponta de forma mais clara para o pecado. No final do versículo de número 20, ele diz ainda assim, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, nós não somos capazes de praticar o que a lei diz, ao contrário, à medida em que nós conhecemos o que a Bíblia nos fala sobre qual é nosso dever moral diante de Deus, nós percebemos quão pecadores e quão em falta nós estamos. Nós conhecemos plenamente o pecado. Há duas declarações aqui que trazem lições preciosas para nós. A primeira é que a lei não salva. E isso confronta essa auto-ilusão e auto-engano que o ser humano naturalmente carrega. Que é a ideia de salvação por obras. Que é a ideia que eles poderão se esforçar, que nós poderemos realizar algumas coisas, nos conformar a determinados padrões e então conseguirmos apresentar a Deus uma vida razoável, uma vida aprovada. E é interessante que essa ilusão, ela reduz a lei a um padrão próprio. Quando as pessoas pensam assim, elas não estão pensando no bem como justiça plena. Elas não estão pensando numa conformação total com aquilo que Deus exige, com aquilo que a Bíblia fala que Deus exige. Mas elas estão pensando assim num padrão onde na cabeça delas aquilo é aceitável e Deus poderá aceitá-la por aquilo. Você sabe disso. Quantas pessoas dizem assim, olha, não, mas eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom pai. Eu sou uma boa mãe. Alguns momentos da sua vida, você recebeu graça de Deus para ser um bom pai e boa mãe, mas no geral, não. Você não é um pai perfeito. Você não é uma mãe perfeita. Até na sua função de pai e mãe, de acordo com a Escritura, nós pecamos e falhamos contra Deus. Isso é autoilusão. Mas as pessoas estão cheias de autoilusão. Não, eu sou uma pessoa honesta. Não, nunca dei cano a ninguém. Não. Nem nos seus deveres para com o governo. Você nunca enganou ninguém, mentiu? Talvez foi honesto com o dinheiro, mas você nunca enganou alguém, mentiu? Você foi honesto com todos sempre? Sua boca nunca faltou na fala? Então as pessoas, elas estabelecem padrões que elas julgam serem suficientes. Às vezes padrões religiosos. Não, mas lá na igreja eu aprendi que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro para agradar a Deus. Olha, eu estou fazendo isso. Padrões religiosos. Hoje, quando víamos de manhã, alguém observou no carro, né, a movimentação das testemunhas de Jeová. Né? Padrões religiosos. Elas têm que fazer aquilo para elas serem boas diante do Senhor. Tem que fazer. É uma ideia de boas obras. Olha o que a Bíblia diz aí no capítulo 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O padrão de Deus é esse. É a prática da lei completa. É esse o padrão pelo qual Deus vai nos julgar. Não é o que eu acho, não é o que a igreja me ensinou, meu movimento religioso me ensinou. Não é o que a sociedade dos meus dias aceita.
Não é porque, no geral, eu fui um pai melhor que outros. Olha, tem gente pior, tem gente que se entrega às drogas e larga os filhos de todo abandonado. Eu não, eu sou um pai bom. Não, o padrão é a lei do Senhor, é a Bíblia. É isso que Deus vai usar para nos julgar e avaliar. Olha o versículo de número 23 do capítulo 2. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. É esse que é o padrão. É isso que Deus está olhando. Eu tenho uma lei, você transgride ela? Já transgrediu ela? Você a cumpriu em perfeição? Só assim que uma pessoa pode, de fato, ter justiça diante de Deus. Por si, por sua força, por sua conquista. Isso é uma realidade assim, tão importante ser compreendida, que ela vai ser repetida na Escritura. Por exemplo, eu vou ler apenas aqui em Gálatas, capítulo 3. Olha como que, quando Paulo escreve aos Gálatas, que estavam ali movendo-se do evangelho e da graça para voltar a cumprir requisitos religiosos impostos por judaizantes. E requisitos religiosos da Bíblia. Alguns da Bíblia, por exemplo, circuncisão. E olha o que Paulo vai dizer aí. No capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, ouçam, a Bíblia diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todo mundo. Todo mundo que quer ser salvo, que pensa ser aprovado por Deus, diante de Deus, no dia do juízo, através de obras, está debaixo de maldição. Essa é a sua real condição. Está debaixo de maldição. Aí ele explica, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Porque o padrão é permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Não é assim, eu escolho alguns mandamentos. Olha, eu não vou comer carne de porco, eu vou guardar o sábado, tá? Mas assim, eu não vou honrar meu casamento, não. Ué, como assim? Olha, eu vou ir na igreja, vou no culto, vou até no culto de oração, mas sabe, eu não arrependo daquele meu pecado, não, sabe? Como assim? O padrão é todas as coisas escritas no livro para praticá-la. Se vamos viver por nosso esforço, é isso. E aí Paulo conclui aí dizendo assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mas eu não preciso nem explicar, né? É evidente, isso já é uma coisa clara. Ninguém é justificado diante de Deus por essas coisas. Por lei. Então, o que isso nos leva, irmãos, a entender que nós, como seres humanos, devemos desistir de nós mesmos? Como assim? Desistir das nossas justiças. Você tem que parar de ter a ideia, ou o ser humano tem que parar de ter a ideia de que um dia ele vai conseguir apresentar a Deus algumas coisas, que ele vai chegar lá com as suas mãos limpas, com algumas coisas puras, e que serão suficientes para, no juízo de Deus, ser justificado e não culpado. Não, o ser humano tem que desistir disso, ele tem que desistir das suas conquistas, dos seus méritos. Ele deve desistir de buscar ser uma pessoa boa por si. É isso que a Bíblia ensina quando ela declara: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém vai receber uma sentença favorável, você não vai. O que Paulo, como profeta, está dizendo aqui é que você não vai. Ninguém vai, nenhum de nós aqui vamos ser justificados diante de Deus por obras da lei. Nenhum. Ninguém fora desta igreja, nem mesmo no circo dos apóstolos, nem mesmo entre os santos do Antigo Testamento, ninguém vai chegar diante de Deus naquele dia e Deus vai falar assim: olha, fez aquilo que estava de acordo com a lei, praticou todas as coisas. Não, ninguém.
Mas ele nos fala aqui também que a lei nos mostra como pecadores. No final do versículo 20 ele diz assim: em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual que é a nossa condição então diante de Deus? Em pecado. Essa é outra ilusão que nós temos, muitas vezes. Não, eu sou uma pessoa boa. Não, você não é. A Bíblia sempre vai nos confrontar e mostrar que somos pecadores. E ser pecador significa não ser bom. Não ser bom. É por isso que nós lemos aí nos versículos anteriores, a Bíblia diz assim: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. O que a Bíblia nos mostra é que nós somos pecadores. À medida que nós nos avaliamos através da Bíblia, à medida que conhecemos a Bíblia, nós percebemos que somos culpados, que nós não temos defesa nenhuma a apresentar diante de Deus, porque somos pecadores, estamos em pecado. A Bíblia fala qual é a vontade de Deus para nós. Se nós olhamos para isso e percebemos, olha, nós somos incapazes de realizar isso. Eu não tenho vivido isso, eu tenho faltado com essa vontade ao longo da minha vida. É por isso que Paulo, no versículo 9 do capítulo 3, ele disse assim: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Então é isso que a lei faz. Ela mostra para nós que nós somos pecadores. Ela nos leva ao pleno conhecimento do pecado. E esse é um conhecimento que todo ser humano precisa chegar para ser salvo. Como que eu vou entender e atender ao chamado do Evangelho? Arrependa-se. Se eu não chego ao ponto de perceber, olha, eu não sou bom, não há em mim bem nenhum, eu não tenho justiça, a realidade é que há ausência de justiça em mim. Eu preciso me arrepender dessa condição vil, maligna, contrária a Deus, inclinada para o mal, resistente à palavra dele. O ser humano, para que ele se arrependa verdadeiramente, ele precisa chegar a esse ponto que Paulo traz todos aqui na argumentação. Pleno conhecimento do pecado. Como é que nós vamos abraçar Jesus Cristo? Se nós não abdicarmos, não abrirmos mão, não desistirmos, que nós não podemos, não somos capazes de realizar boas obras. Se a pessoa não chegar a esse ponto, ela vai continuar assim, confiando em si própria. Isso é tão assim grave que às vezes pessoas entram para igrejas evangélicas, ouvem constantemente uma boa exposição da Escritura e lá no fundo do seu coração ela ainda guarda assim, uma autossuficiência. Ela acha assim, não, eu tenho que continuar firme nessa palavra porque aqui eu vou ser salvo. Como se dependesse dela agora, uma vez como conheceu a verdade, dela manter aquilo. Não, ela tem que entender, olha, ela é incapaz, se ela está ali é por graça de Deus, ela precisa de Cristo, não há nela bem nenhum, não há nela capacidade de realizar bondade alguma, de cumprir perfeitamente o padrão da lei de Deus. Não há. Tem na Escritura ensino, há um padrão moral que diz que nós devemos nos reunir, nós devemos congregar, ouvir o Evangelho, estarmos juntos. Sim, mas nós não seremos salvos por estar fazendo isso, por manter na nossa vida a frequência ao culto a uma boa igreja, por exemplo. Isso é justiça própria. Então o Evangelho nos leva para isso. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Eu preciso de Cristo de fato. A única coisa que eu preciso é encontrar Jesus como meu Salvador pessoal. É para isso que Paulo está aqui conduzindo o seu ensino.
Então há esses 4 auto-enganos que a gente precisa entender à luz do ensino da Escritura, que não são verdade. As pessoas que se acham boas não são. Somos pecadores. E a Bíblia nos leva ao pleno conhecimento do pecado. As pessoas que se acham capazes de fazer algo ou suficiente ao longo da sua vida, pelos seus próprios padrões ou por padrões que um movimento religioso dá a elas, não, é mentira. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Isso é um auto-engano. Pessoas que negam ter que dar contas de sua vida a Deus por seus atos. Ah, que isso? Não vai ser tão sério assim, não. Não, Deus é amor, misericórdia. Para que eu vou temer estar diante de Deus num tribunal, Ele avaliando minha vida, julgando os segredos do meu coração? Não, Deus Ele é tão misericordioso, tão bonzinho. Eu penso umas coisas erradas, eu faço umas coisas erradas. E Ele nem vem ao meu encontro como juízo. Ele é uma pessoa assim bastante tranquila, amorosa, paciente. Isso é um auto-engano. Todo mundo é culpado diante de Deus. No dia em que Ele julgar os segredos dos homens, as pessoas que não encontraram Cristo como seu único e suficiente Salvador serão condenadas por estarem culpadas diante de Deus. Não importa se Deus, na sua paciência, tem permitido que você viva qualquer nível de imoralidade. Não importa isso. Imoralidade pode ser, senão coisas que a sociedade coloca como feia, mas imoralidade tal como não se dobrar diante da Bíblia, não reconhecer o Evangelho, não confiar somente em Jesus Cristo. Isso é errado, é imoral também. Um dia você estará diante do juízo e a sua condição será de culpado, e a sua sentença será de morte, de condenação. O outro auto-engano é que o ser humano não precisa das Escrituras. Precisa sim. A Bíblia nos leva a entender essa realidade espiritual. Ela é um guia seguro para o ser humano, porque ela é a palavra de Deus. O ser humano precisa da Escritura. O texto nos diz, tudo que a lei diz aos que vivem sob a lei, o diz para que todo mundo seja culpável, ou seja, a mensagem da Escritura, ela tem que chegar a todos, porque a Bíblia vai ser o nosso guia nas coisas espirituais, o único guia que importa. E quando nós, então, nos submetermos à Escritura, a Escritura vai mostrar para nós o nosso pecado, a nossa indignidade, a nossa sentença diante de Deus, e vai nos apontar para Cristo. E vai dizer assim, você precisa de graça. A graça de Deus que é oferecida em Cristo Jesus. Então é importante pensarmos nisso, entendermos isso, para entendermos o valor do Evangelho. Como igreja é importante a gente entender isso, para a gente poder pregar o Evangelho para as pessoas. Irmãos, se você observar bem, Paulo está ensinando a igreja de Roma a pregar o Evangelho, e ele ora em uma, ensina a igreja a falar assim, vocês precisam ir às pessoas, falar para as pessoas aceitar Jesus. Não, ele está dizendo, olha, vá aos seres humanos e mostra que eles estão sob a ira de Deus, que eles estão encrencados diante do juízo vindouro de Deus, que haverá sim um dia quando os seres humanos prestarão contas. E que eles precisam abrir mão daquilo que eles confiam, porque ninguém é justificado por obras. Que ele precisa perceber pecador. E então, humilde, clamar a Deus, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso somente daquilo que o Senhor pode fazer por mim em Cristo Jesus. Essa é a realidade. É assim que a gente precisa pregar o Evangelho para as pessoas. Levar as pessoas a esse senso de responsabilidade moral diante do Senhor. E apresentar para elas o caminho, a salvação.
Então essa é a situação, irmãos. Nós somos, de acordo com o ensino da Bíblia, culpados e sem esperança em nós mesmos, necessitados da graça de Deus. Nós estamos sob a ira de Deus. A ira de Deus paira perigosamente sobre cada homem. E experimentá-la é uma questão de mudança de estado. Pense nisso. Mudança de estado. Você está vivo, mas se você morrer, o juízo dele cai sobre você. A sentença já será dada. A condenação será vivenciada. Não negligencie a sua alma. Não negligencie a alma de pessoas que estão perto e acessíveis a você e a sua mensagem, ao seu testemunho. Porque a verdade é que o homem sem Cristo, ele está sob a condenação, sob o juízo. Jesus ensinou, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Reconheça que as pessoas precisam da graça. Clame a Cristo pelas pessoas. Represente a graça em Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, para as pessoas. Seja útil, ativo e apoiador na proclamação da Bíblia. Todos precisam da Bíblia. A Bíblia é o instrumento que Deus usa para levar as pessoas a essa consciência. É a Bíblia que nos silencia. É a Bíblia que demonstra a nossa culpa. É a Bíblia que confronta os nossos auto-enganos. É a Bíblia que apresenta Cristo, o Evangelho de Cristo. Então seja um apoiador da proclamação do ensino reto e fiel das Escrituras, seja na igreja local, seja no seu testemunho pessoal, porque é a Bíblia que Deus usa. Irmãos, não existe na história da igreja um movimento que tenha despertado e levado pessoas à salvação, à transformação de vida assim plena, com frutos, que não tenha sido substanciado pelo ensino, pela pregação da Escritura Sagrada. Não tem. É a Bíblia que Deus usa para isso. Qual é o seu compromisso com o ensino da Escritura? Com a apresentação da Escritura? Qual é o valor que você dá à Bíblia? Não se auto-engane. A Bíblia é a palavra de Deus e um instrumento de Deus para nos despertar. A gente precisa pregar a Escritura. Semana que vem nós vamos olhar o versículo 21 em diante. Eu quero que você veja, então, que depois da Bíblia ter nos trazido a essa condição, onde ela nos leva a perceber que somos culpados, que precisamos da graça, que somos pecadores, devemos nos arrepender, que não há justiça em nós próprios, aí nós estamos prontos para receber o Evangelho. Versículo de número 21, a palavra de Deus diz assim, Romanos 3, 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, sobre todos e sobre todos os que creem. Então agora seremos apresentados à justiça que vale. A justiça que poderá nos revestir para que sejamos declarados justos diante do juízo de Deus. Justiça que é recebida pela fé em Cristo Jesus. O texto diz aí, para todos e sobre todos que creem. É isso o Evangelho.